Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. E hoje vamos continuar com aquela ideia dos forks. Lembra lá, no vídeo anterior, o que nós falamos? Nós falamos sobre como criar processos filhos. E o que mais a gente fez de importante foi criar um filho que acabe virando zumbi. E quando que o filho vira zumbi? É quando o filho morre e o pai continua vivo e não pega o sinal de retorno do filho. E hoje vamos aprender como é que a gente pega esse sinal de retorno. Então, como é que a gente faz? A função principal que nos dá essa funcionalidade é o wait. Então, se você rodar lá um man wait, você vai cair no manual de ajuda igual esse aqui. E o que acontece ali? Nós temos ali a função wait, que retorna um PID T e recebe como argumento ainda um inteiro. Não importa nesse exato momento o que é o inteiro, mas vamos dar uma brincada com o nosso programa. Então vamos lembrar dele lá, a gente criou lá o fork.c, do mesmo ponto que a gente terminou na aula passada, e a gente tem aqui, ó, faz o que o pai faz, ele dormia por 10 segundos e fazia um exit 0. Bem, o que a gente pode fazer aqui, ao invés de eu dormir por 10 segundos, se a gente esperar o filho terminar, a gente pode rodar aqui um wait. Por enquanto não importa o valor de retorno, vamos só deixar vazio, né? Então vamos só lembrar uma coisa aqui no manWait, ele fala que a gente precisa incluir a sysTypes e a sysWait. Então vamos rodar aqui. As sysTypes nós temos, agora falta a sysWait. Então vamos lá, include sys aqui, sysWait.h. Então agora nós incluímos a sysWait. Então, o que ele pode fazer? A gente fala assim para o pai, ó, faz o que o pai faz e ele espera o filho terminar. O filho terminou, ele fala aqui, ó, então a gente pode colocar aqui printf, filho terminou, também vou. Para ele dizer que ele vai encerrar o seu processamento também e ele vai dar lá apenas um exit 0, né? E o filho ali, ele vai dormir por 10 segundos, vamos fazer ele dormir menos, vamos fazer ele dormir só 5 segundos para a gente mostrar rapidamente aqui. Então, o que o filho vai fazer? Ele vai imprimir na tela, eu sou o filho, e o meu pai é fulano, ele vai dormir por 5 segundos e vai imprimir essa mensagem de novo, e daí sim ele vai rodar lá um exit 0. Vamos só finalizar. Lembrando aqui que o nosso main faz um sleep de 50, não nos interessa nesse momento. Então a única coisa que o nosso main faz, ele cria um processo filho com um fork, o pai chama a função faz o que o pai faz e a filha chama a função faz o que o filho faz. Eu fiz aqui só para separar, só para ficar mais bonitinho, para a gente entender o que está acontecendo. Então o que o pai vai fazer? Ele vai imprimir o PID dele mesmo, vai falar que é o pai, vai esperar o filho morrer, depois que o filho morrer, ele vai falar que o filho terminou e ele também vai morrer rodando o exit. Então vamos ver como é que se comporta aqui, né? Então lá, make fork, o exit está sem sem stdlib. Um clique que eu não coloquei na aula passada, só para a gente ficar bonitinho aqui. Então lá, make fork, agora vamos lá. ./fork. Olha lá, eu sou o pai, aí o filho respondeu, né, que é o 68656, sou o filho, meu pai é o 6855. Depois que o filho dormiu por 5 segundos, olha lá, o filho dormiu por 5 segundos, e ele disse, ó, sou o filho, e o pai dele continuou mesmo, ou seja, porque o pai não morreu, né? Então, como o pai não morreu, e depois que o filho morreu, aí o pai identificou, opa, meu filho morreu, e ele morre também, né? Agora a gente não tem mais nenhum processo. Vou executar aqui, ó, press-3 ribas, a gente tem nenhum processo em execução, né? Então fica ali tranquilamente. Então a gente viu lá que a função wait, ela espera o nosso filho terminar. O mais legal é o seguinte, a função wait, ela é uma função blocante, ou seja, na hora que você chama a função wait, o seu processo vai ficar bloqueado. Lembra lá dos estados dos processos? Ele entra no estado de bloqueado até que algum dos filhos retorne. Então você pode chamar um wait, ele vai retornar qualquer um dos filhos. Então, mas o seu programa pai, que está executando o wait, vai ficar bloqueado até que algum filho termine, né? Então, você pode ter vários filhos, você chama o wait, ele vai esperar o primeiro filho terminar
ele vai responder. Então, o que é legal ali na função wait, que você passa um argumento e pode receber uma coisa. O que você recebe o PID do filho que terminou. E o que você passa como argumento é um número inteiro que vai armazenar o valor de retorno do filho, né? Vamos ver aqui o que acontece, olha lá. Vim fork. Ao invés de a gente fazer aqui um wait, a gente pode colocar aqui, ó, PID TP, e a gente pode rodar ali o nosso P é igual ao wait. P é igual ao wait. Então, ó lá, o filho, vamos colocar qual que é o número do filho? Filho porcento D terminou, que é o filho que está em P. Então, vamos executar de novo esse código aqui. ./fork. Então, lá, sou o pai, sou o filho 682, final 682. Ele dorme por 5 segundos e o filho terminou. E daí o pai sabe, ó, filho 682 terminou e ele também se vai, né? Então, lá o que acontece é que o filho vai também. Ah, poxa, legal, professor. Mas e agora? O que mais dá para eu fazer? Bem, o que é legal é a gente entender o argumento que a gente passa ali, que a gente está passando como número. Então, a gente pode criar aqui um número inteiro. Lembra lá, veja que todo programa que você implementa na linguagem C, a main, que é uma função, ela é do tipo int. Ou seja, e qual que é o valor do int? É de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Só que o que acontece? O int, só que a gente não pode retornar um valor entre menos 2 bilhões e mais 2 bilhões desse int da main. O negócio é que o int da main, você só pode retornar 8 bits, ou seja, o 1 byte dos 4 bytes que consome o int, você só pode usar 1 byte, ou seja, é esperado que a sua função main retorne algo entre 0 e 255. Pois é. Por quê? Porque os outros bytes da nossa função representam outros aspectos do retorno da nossa função lá. Mas vamos entender lá. Vamos passar aqui, vamos começar a entender. Ó. Ele vai passar aqui, a gente tem que passar o ponteiro de hat. Então, o meu filho terminou. Olha lá, se a gente falar com %d, a gente falar aqui que é o P, que é o hat. Então, agora qual que seria a ideia? O nosso filho aqui, olha lá, a gente faz um exit 0. Como a gente faz um exit 0, eu vou até fazer ele dormir só por um segundo, só para não demorar menos. Quando eu faço exit 0, quer dizer que o valor de retorno lá do nosso filho tem que ser 0. Vamos ver como é que ele se comporta? Tá lá, ele terminou com 0, ele também se vai. Agora, o que acontece se a gente colocar aqui um exit 3? Né? Eu vou assim, olha, eu quero dizer que meu programa terminou com algum erro, né? Essa que é a expectativa que o sistema operacional pensa. Se o seu programa terminou e o valor de retorno da main não foi 0, significa que aconteceu algum erro, né? Olha só que legal. A gente colocou lá exit 3, ele falou assim, ó, meu filho terminou com 768. Mas, nossa, bem longe de ser 768. E daí que vem o nosso maior segredinho na wait. Então, na wait, para você pegar, então você abre lá o manual da wait e percorre, e você vai entender o seguinte. Existem algumas macros que vão te ajudar a pegar os valores. E a macro que nos interessa agora é a wExitStatus. E você passa lá aquele valor, aquele inteiro que a gente passou para o wait. O que ele fala é o seguinte, ó lá, ele retorna o status de saída, o código de saída do processo filho. Ele consiste nos últimos 8 bits menos significativos do argumento de status. Que ele mandou lá, que o filho fez quando chamou a função exit ou a função _exit, né? Ou quando ele faz um return na main. Então vamos ver o que acontece lá, que é wExitStatus. Então vamos executar aqui. Então ao invés da gente chamar lá direto o P sem nada, a gente chama aqui a wExitStatus. Então lembrando que a gente está fazendo ali um exit com exit 3. Vamos ver como é que o nosso programa vai retornar lá. Make fork, ./fork. Vai dormir um segundo, olha lá. Meu filho terminou com 3, ele também vai, né? Então, o que acontece é que ali, com o wExitStatus, a gente consegue pegar exatamente qual que é o valor de retorno do nosso filho. Só que veja só, veja que o manual falou claramente ali, que ele vai usar sempre os 8 bits menos significativos. Então, não tem jeito. O nosso intervalo é de 0 a 255. Professor, e daí? O que mais eu posso entender disso aí? Porque
que acontece com os outros 3 bytes, né? Então a gente vai olhar aqui de novo o manual e a gente vai ver aqui uma outra macro que é o WEF signalet. Aí quer dizer que ele retorna verdadeiro se o processo filho terminou por algum sinal, ou seja, se ele recebeu algum sinal, por exemplo, o segmentation fault, né? Ou o WTMSig, ele retorna o número do sinal que causou o filho. Então, ou seja, todos os sinais, as coisas que são colocadas, a gente consegue entender quando são chamadas ali. E a gente tem vários parâmetros lá para a gente entender o que está acontecendo, né? Quando o processo recebe o sinal de stop, quando recebe o processo de continuar. Mas esses processos exatamente não importam agora e não faz, a gente não tem nenhuma necessidade de pensar neles agora, porque a gente vai tratar de sinais na próxima aula, né? Então, mas, professor, e o que acontece se eu tiver 2 processos filhos, né? Então é fácil. Se a gente tiver 2 processos filhos, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos criar um processo filho aqui, ó. P igual a fork. Então, vamos lá. Eu estou dentro da função faz o que o pai faz, e a gente vai criar um outro filho. Então, vamos lá, assim, if P... se o P é maior que 0, né, o que o fork retorna? Quando é maior que 0, eu sei que eu estou no pai. Se ele retorna 0, quer dizer que eu estou no filho. Então, se P for 0, o que eu posso fazer? Eu posso chamar lá a função faz o que o filho faz, né? Vamos lá, só deixar essa brincadeirinha aqui, a gente vai chamar a função. Se é o pai, não faz nada, ele continua aqui nessa mesma função e a gente retorna. Daí o legal é o seguinte, como só tem aqui um wait em execução, a gente vai ter que esperar qualquer um dos filhos. O primeiro filho que retornar é o filho que vai me dar o sinal. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Make fork. Opa! Ah, claro, né? Porque a função faz o que o filho faz. Está definida em cima. Vamos colocar o protótipo dela aqui só para a gente não ter que complicar mais aí na nossa main. Faz o que o filho faz. Faz o que o filho faz. Pronto. Então, pô, agora a gente vai lá e a gente executa. ./fork. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, a gente chamou ali, a gente criou aqui, ó, sou o pai, que é o 762. A gente criou o filho 763 existiu. O filho 764 também existiu, né? Porque é o que a gente criou dentro da função lá do pai. Depois que dorme lá, lembra? Ela dorme por um segundo. Ele imprime de novo quem é o pai. Então 764 imprimiu primeiro. Então 764 terminou primeiro do que a 763. E daí a gente viu lá que o filho 764 terminou com 3. Ele também foi. Puxa. Então o que acontece é que não teve jeito, né? A gente pegou o sinal de um dos filhos, mas o outro filho não. Então o que acontece? O pai morreu e daí o pai daquele filho passou a ser o outro pai, né? Então a gente pode até pensar assim, então para cada filho que eu tenho que rodar um wait, né? Então a gente pode retornar, cuidar aqui e rodar 2 waits separados. Então vamos ver o que acontece. A gente faz aqui um make fork, ponto barra lá. Sou filho. Agora sim, com os dois a gente pegou lá o 773, que é o primeiro filho que foi criado, e o 774, que foi o segundo filho criado, e a gente viu os valores de retornos dele, né? A gente executar várias vezes, a gente vai ver que a ordem que os filhos vão se pegando vai ficando ou sendo intermitente. Não necessariamente vai ser sempre o que foi criado primeiro ou assim sucessivamente. Depende de como que a máquina tá trabalhando, né? Então a gente vai mudar aí de vez em quando. Então, legal, né? Funciona e fica de uma maneira bem legal. Então, quer dizer que para cada filho que eu tiver, eu tenho que executar um wait separado. Em complemento, e daí fica para vocês estudarem depois, nós temos lá uma outra função que é o waitPID, que eu falo exatamente qual que é o filho que eu quero esperar terminar primeiro. Então, ou seja, não necessariamente eu vou retornar com qualquer filho, eu vou pegar o sinal de qualquer filho, eu vou esperar um filho específico terminar quando usa a função waitPID. Que às vezes eu quero um filho que eu sei que vai demorar mais, eu espero ele terminar. Então, com o waitPID, a gente define qual que é o filho que eu vou esperar. Aí você tem que decidir se o seu programa, se você se importa em esperar um filho específico ou se você quer esperar qualquer filho terminar para ir processando. Mas o certo seria que para cada filho que você tenha, cada filho vai ter que ter um wait esperando, né? Vamos colocar até um exemplo aqui, ó. A gente colocar aqui um sleep de 20 segundos aqui na Python, o que acontece? A gente vai esperar um filho terminar e a gente vai
esperar 20 segundos para rodar o próximo wait. Então, o que vai acontecer? Eu vou até abrir aqui um Tmux. Então, vamos rodar aqui, ó, make fork, ponto barra fork. Então, o que acontece ali, ó lá, nós temos lá o filho fork, a gente roda um PSX, a gente vê que um dos filhos, ó, ainda está em execução, que é o outro que é o filho 836, que eu ainda não peguei o resultado, e ele ainda é um defunto, ou seja, ele é um processo zumbi até que a gente capture esse wait dele. Agora, depois que o pai terminou o sleep de 20 segundos, e daí ele pega o sinal do filho, assim o filho consegue ir em paz e morre, e daí o pai consegue tratar o que aconteceu com o retorno desse filho, né? Então, isso que é uma coisa bacana para a gente entender. Se a gente está no bash e quer saber o que retornou, o que a função minha retornou, é bem fácil, né? A gente pode rodar aqui a variável $interrogação. Se a gente roda $interrogação, eu sei quanto que o meu processo terminou, né? Então a gente tem aqui, ó, se eu trocar, ao invés de fazer um exit, deixa eu colocar um sleep menor aqui, se a gente fizer um exit 1, então lá, ponto barra fork, terminou, terminou, aqui se a gente rodar aqui um $interrogação, ele vai imprimir 1, que é quanto que o meu processo que acabou de ser executou, que é o processo pai, que é o processo pai do fork. Os filhos não importa, porque o filho era filho daquele fork e não é filho desse bash, né? Então, ele não sabe quanto que aqueles filhos o que eles retornaram, né? Então, o que importa aqui é que com o $interrogação a gente consegue pegar o valor de retorno de qualquer programa, né? E os juízes automáticos se aproveitam dessa estratégia aí. Então, eles pegam qual que é o valor de retorno do seu código e sempre espera que ele retorne a zero. Quando retorna a zero, quer dizer que ele terminou com sucesso, e ainda verificamos se você recebeu algum sinal de segmentation fault ou qualquer outro sinal esquisito para time limit, por exemplo, para saber se o seu programa terminou ou não com sucesso, certo? Então, esse aqui é só o iniciozinho, tem um wait básico para você, agora você chega aí, senta no seu computador e começa a implementar e faz as brincadeiras, né? Será que você consegue montar uma hierarquia mais complicada de processos, né? Acho que isso aí fica um bom trabalho para você. Então, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima aula. Tchau, tchau.